Bom, a gente vai voltar então, continuando dos aspectos plásticos que nós estudamos na aula passada. Nós vamos dar continuidade. O último aspecto que a gente viu foi o aspecto de semelhança, e a gente viu algumas interações entre os elementos que iriam reproduzir a linguagem, que ia reproduzir a semelhança, e a gente foi chamada a atenção para o quesito da cópia, que não é a mesma coisa, né? Como também da simetria, que não é exatamente uma semelhança. Se atribui a semelhança a uma identificação de linguagem, ou de forma, ou de qualquer atributo que seja coincidente entre os elementos da composição. E a gente vai partir aqui então para o próximo quesito, que é o de proximidade. Gente, eu devo ter falado quando introduzi o assunto de Gestalt, devo ter falado para vocês sobre a questão da simplificação que nosso cérebro faz. Quando nós observamos objetos que estão próximos um do outro, nosso cérebro tende a simplesmente não ver vários objetos. Ele pode agrupar e fazer com que todos eles sejam um só. Por quê? Nosso cérebro não tem a capacidade de ler e guardar todas as informações que a ele são apresentadas. Então ele precisa de um filtro. Ele filtra. Se algo é importante, algo é guardado. Essa coisa que é guardada, ela pode não precisar ser solicitada. Se ela aparece na sua percepção, ela é uma coisa antiga, e aí você vai só precisar computar dados novos, ele vai somando o que é novo. Mas na medida que algo é novo e não é tão principal quanto aquele outro, vai sendo jogado fora. Portanto, a gente simplifica as coisas e tende a ler um conjunto maior como um único elemento, tem vários outros que de alguma maneira estão mais difícil de ler, tá? Mais difícil de interpretar. Só que a gente vai perceber também que isso acontece por conta, dentre outras coisas, dentre as diferenciações ou as semelhanças entre os objetos, também a gente agrupa os objetos por o fato deles estarem mais próximos uns dos outros ou mais afastados. Da mesma maneira, a gente acha as coisas mais agradáveis ou menos agradáveis por estarem mais afastados ou mais aproximados, porque nós temos uma melhor relação de todo ou de conjunto quando essas coisas estão aglomeradas, e às vezes um elemento que ele não faz parte de alguma identidade, de alguma linguagem que você percebeu naquele conjunto, ele talvez fosse mais adequado se ele tivesse um pouco mais afastado. Só para que fique mais claro isso, antes de eu mostrar exemplos reais, vou fazer dois esqueminhas aqui para vocês verem como isso realmente é uma coisa que funciona e que é perceptível para a maioria de nós. Vou colocar aqui uma composição. Eita, eu nem sei aqui como é que está o nosso enquadramento, para saber onde é que eu posso desenhar, onde que eu não posso. Então vamos aqui um pouquinho mais para longe. Acho que aqui está um pouco melhor. Botar a luz, talvez seguro do desenho, então vou só para projeção. O unha está dando reflexo bem aqui em cima, onde eu quero fazer o desenho. Vou botar ele para baixo, eu acho que melhor um tiquinho. Melhorou muito não, né? Deixar clicar e começa. Dá para ver um pouco, dá para enxergar um tiquinho. Está um pouco menos nítido, mas dá para ver. Ok. Ó, um trecho que não apaga de nenhum. Composição. Tirar esse daqui. Composição número 1. Vou fazer aqui uma casinha. Ok. E vou propor uma distribuição aqui de proximidade.
vou pegar os mesmos elementos e vou fazer a composição número 2. Vou mudar de maneira alguma os objetos que eu usei. Vou só mudar a situação de posicionamento. Vou mudar a proximidade entre essas peças. Número 1, número 2. Pensando rápido, o que lhes parece mais agradável? 1 ou 2? Nossa! Por que você acha que o número 1 é mais agradável? Porque eu estou todo mundo junto, parece que é a mesma coisa. Eu não tá espaçoso, tem bastante espaço. Bom, ó, essa forma era ímpar, né? Não sei se é por causa do tamanho dela que é menor, mas vou falar para vocês do resultado da maioria das experiências. Que não é comum as respostas que vocês normalmente dão. Mas na turma da noite, por exemplo, em uma pessoa, acho que na turma da noite são 14 pessoas, uma achou melhor a composição número 1, tá? As outras 13 preferiu a número 2. Aí eu vou tentar descrever a possível explicação para isso daqui. Talvez, quando a gente observa esses elementos isolados daqui do outro, a gente não entende eles como se houvesse uma complementação, com uma intenção de conjunto e de grupo. Eles dialogam independentemente um do outro e eles não se compõem. Quando a gente aproxima um elemento do outro, parece que eles estão envolvidos num sentido e a gente começa a ver uma lógica maior na composição. Lembra quando eu falei inclusive de Gestalt e de unidade estruturada, que a gente fica buscando por ela? Olha o que acontece aqui. Se a gente pega este elemento, esses elementos aqui, e ver eles separadamente, a gente pode entender que não existe uma estruturação e a gente fica procurando uma ligação entre eles e talvez não vê. Aqui se encontra uma ligação maior, ok? Mas é óbvio, tudo que você experimentou antes, seus conceitos e preconceitos vão ter influência sobre isso. Isso não é uma coisa que para todo mundo vai ser igual, é por isso que houver uma resposta diferente. Mas se lembre, nós queremos atingir a maior parte do público. O que um médico quer fazer quando ele dá um diagnóstico sobre alguma doença, ou quando ele descobre uma vacina ou um remédio? Ele, mesmo que essa vacina funcione diferente, ela tem que funcionar mais ou menos igual para a maioria das pessoas, né? Então a gente vai tentar fazer a mesma coisa através do resultado que a gente produz em arquitetura. Talvez uma grande quantidade de pessoas vai ser afetada por este raciocínio, em detrimento a um outro que outras pessoas, numa quantidade menor, podem achar menos agradável. Então parece que tem uma lógica maior quando isso daqui atinge uma maior quantidade de pessoas. Só que isso vale não somente para essa situação mais global. Tem vários raciocínios que para a gente é mais fácil perceber e se torna mais agradável porque a gente, de uma certa forma, também faz com que o nosso cérebro se sobrecarregue menos para fazer a interpretação do que ele está percebendo. Por exemplo, quando você olha uma composição de agaves, se você tivesse que parar para olhar esse grupo, você já entendendo o que é isso aqui, né? É um ringue aqui de plantas, tá? Por um acaso são agaves, e tá, elas nasceram uma coladinha com a outra e formam uma moita, formam um conjunto. Se a gente tivesse que olhar independentemente cada uma delas e fizesse a leitura, nós íamos ler cada uma com folhas, cada uma com seu tipo de sinuosidade, com folhas maiores saindo por trás, com um galho que vai caindo e tal, e era uma leitura.
Se eu começo a ver 30 ou 40 dessas plantas como está aqui, fica muita coisa para perceber. Sabe o que acontece com o nosso cérebro? Ele não lê mais cada uma dessas coisas. Ele junta essa galera aqui todinha, ó. E ele passa para a gente a noção deste volume. Então o que é que ele vê? Uma única malha densa, com um único objeto no volume, e ele tem essa textura, que é uma coisa relativamente uniforme. É melhor que o nosso cérebro ler isso e ele vai gravar isso, do que você simplesmente ficar lendo cada uma dessas partes. Então a tendência natural do nosso cérebro a simplificar. Nesse sentido, aí a gente intui que será mais agradável perceber este conjunto aqui, porque o nosso cérebro está vindo ele simplificado e não mais lendo ele em várias partes. Por esse motivo, que provavelmente para algumas espécies de plantas será mais bonito um grupo, e a gente vai estudar isso melhor quando estiver lá em paisagismo, do que a gente pegar essas plantas aqui isoladas e botar uma aqui, outra ali, outra ali. Vocês já viram como é que a vovozinha com o jardim? Ela afasta uns 2, 3 metros uma planta do outro, bota uma flor aqui, afasta 3 metros, bota outra, e as flores não são nunca iguais, né? Ela bota normalmente um hibisco aqui, aí afasta 2 metros um bico de papagaio, depois afasta 2 metros e bota um agave, e o jardim dela é composto assim, de coisas completamente diferentes, onde tudo que elas gostam está solto ali, mas elas não agrupam num único conjunto para uma única leitura, tá? Estou falando inclusive que a minha vovozinha adorava fazer isso. Eu passei a minha infância toda fazendo o jardim dela, botando as plantinhas lá. Acho que foi daí que eu criei gosto para ser paisagista. Mas o que eu estou dizendo para vocês? Que a maioria das pessoas não gosta dessa composição que eu estou falando, desses espaços, onde elas não estão associadas, não estão aproximadas, e elas também não têm relação nenhuma com a outra. Objetos que têm maior similaridade, maior nível de semelhança, a gente tende a achar eles mais interessantes agrupados. Objetos que não dialogam entre si, eles se comunicam melhor quando estão distanciados uns dos outros, porque a gente não identifica eles como fazendo parte do mesmo grupo. Essa segregação é um processo natural do nosso cérebro. Aqui, por exemplo, outra coisa também, algumas formas, por suas características, ou seja, ela é tão definida e tão simples, que talvez para ficar mais clara a percepção dela, seja melhor fazer o isolamento. Como a gente tem aqui, ó, são buchinhas que tiveram uma forma geométrica mais definida. Só que nesse caso, quando a gente fez esse lançamento aqui, a gente percebeu que ficou muito afastado. Para reduzir e melhorar a sensação de que existia um grupo, foram colocados outros elementos que não eram os vegetais, para poder aproximar e a pessoa fazer a leitura de um conjunto e não de partes isoladas. Porque do jeito que elas estavam afastadas, estavam tão afastados que a leitura não era de um grupo. Mas se a gente juntasse demais, pelo tipo e pela forma desse objeto, talvez ficasse não tão interessante como eles mais afastados. Então, o grupo aqui foi formado com 2 tipos de elementos diferentes do outro, que era uma coisa só, né? E aí a gente começa a ver semelhanças entre eles e começa a entender que existe um agrupamento mais interessante. Porém, existe um limite para a gente começar a fazer esses agrupamentos. A imagem não está muito nítida. Deixa eu ver se eu pego aqui. Isso é do meu portfólio, deixa eu tirar ele daqui e jogar aqui de novo para a gente. Bom, esse é um cliente que eu tive que ele tem um gosto muito grande por paisagismo. Então ele pediu algumas coisinhas que não é todo mundo que quer. Bom, em paisagismo, gente, as composições naturais, elas nos permitem uma quantidade de variações muito grande, diferente de a gente ver uma composição numa arquitetura ou no interior da edificação, onde a gente quer um pouco mais de limpeza no visual. Nós já estamos acostumados, já percebemos a natureza como algo que tem muita informação, só que elas são informações relativamente leves devido à compreensão que a gente tem delas.
de uma coisa que humaniza, de uma coisa que agrada, de uma coisa que é suave. Mas eu não sei se a maioria das pessoas iria fazer uma leitura tão boa de tanta informação localizada num único local. Talvez muitas pessoas olhassem para cá e dissessem: a quantidade de informação está muito grande, então ou menos elementos ou maior afastamento entre eles, para que eles pudessem ser entendidos como uma coisa mais agradável. Isso vai ter a ver também com a questão lá de peso que a gente viu anteriormente, né? Mas também não vou dizer para vocês que é incomum que as pessoas olhem para cá e falem que bonito. Eu tenho até episódios interessantes que aconteciam no meu escritório, porque o meu escritório há uns 4, 5 anos atrás era na frente do paisagismo muito semelhante a este. Parecia com isso, e era daí que surgiam meus projetos de paisagismo, né? O cliente olhava, falava: nossa, que bonito, que maravilhoso, mas na minha casa não. Na minha casa eu quero mais limpo, eu quero menos informação, eu quero menos planta, eu quero menos coisas, né? Mas era um chamativo chegar a isso aqui. Bom, na verdade, só uma percepção para vocês de que mesmo que as pessoas gostem, quando elas estão pensando no seu universo particular, pode ser que ela tenha uma diferenciação em relação ao que ela deseja. Porque uma coisa é você observar algo que ela está num contexto que é temporário, a outra é aquela que você está próximo. Isso até vale para a gente voltar atrás lá, que é uma coisa que foi interessante, que na aula de vocês, quando eu falei sobre a parte heráldica, sobre a parte de sinais, ícones, eu senti que eu falei pouco com vocês. Na outra turma eu falei muito. Lembram que eu falava para vocês que aquele termo que tinha de estar na frente do centro, passando pelo outdoor, ele era rápido, a imagem tinha que ser incisiva? E aí eu não sei se ficou claro para vocês, mas eu expliquei bastante as diferenças entre uma coisa e a outra. O que é simbólico e o que é convencional, ou um sinal, ou um ícone. Qual a diferença de um para o outro? Fizeram essa pergunta na outra turma. Aí eu perguntei, na verdade, eles não ficaram sabendo muito, aí me retornaram a pergunta: o que diferencia? A verdade é que a linha de diferença de um para o outro não é uma coisa muito tênue, não é uma coisa muito clara, ela é realmente complexa de se entender. Aliás, esse é um assunto dos mais complexos que a gente está entendendo pelo grau que a gente está estudando, pelo grau de subjetividade que a gente está vendo em todos eles. Plástica é uma coisa que tem um referencial super subjetivo. Mas só para vocês entenderem, gente, normalmente é uma iconização ou uma representação convencional quando você, ao invés de falar de coisas muito abrangentes, que tenham um significado mais amplo e que possa dar várias interpretações para as pessoas, você dá um significado super fechado. Você pega o objeto, coloca lá e ele significa só aquilo. Como eu dei o exemplo na propaganda de cerveja. O que é a imagem da Juliana Paz? É só a Juliana Paz. O que ela é? Aquela mulher. Para aquela propaganda? Aquela mulher bonita e gostosa. Por quê? Eu quero que as pessoas associem a cerveja, a Juliana Paz, que é gostosa. Logo, se a Juliana Paz é gostosa, ela está fazendo a propaganda da cerveja, a cerveja também é gostosa. Entenderam? O raciocínio é prático, é simples e imediato. O meu público-alvo não pode pensar muito nem interpretar muito. Por esse motivo, alguns dos autores da parte plástica, de estética, eles até falam desses assuntos com uma conotação meio negativa. Não é muito positivo o que eles comentam quando há um exagero desse tipo de colocação. Mas vejam, há uma necessidade de, em algumas situações, se colocar sim um ícone em uma convenção, porque tem situações onde ninguém vai comunicar aquela imagem com tanta intensidade, num grau tão claro e tão objetivo, como por exemplo, se a gente pegar o quarto de criança e fizer desenhos, colocasse lá o desenho do Mickey, o desenho de um cachorro, do lobo mau, seja lá o que for aqui na parede, para que a criança capte aquela ideia. Aquela citação é simples, é clara, é objetiva, mas ela é muito contundente. Se ela for colocada em demasia e durante muito tempo, ela vai ser ruim. Isso vai diferenciar, inclusive, por que eu posso botar a imagem na criança e não posso botar a imagem no adulto. É que eu não posso,
pode não ser o mais adequado de acordo com a quantidade de informação que você quer transmitir, porque a criança tem um espaço efêmero, o adulto tem um espaço que talvez seja para sempre, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado. Deixa eu ver se teve outra coisa que eu fiquei com vontade de revisar, que eu dei na outra turma e não dei para vocês. O sentido simbólico, ele é abrangente. O sentido convencional, ou icônico, ou heráldico, ele é uma coisa fechada, limitada. Ele não dá muitas possibilidades de interpretação, tá? Eu falei mais coisas, mas eu não estou conseguindo. Não é a mesma coisa. Pelo contrário, há muitas recorrências de tentativa de construir um símbolo e que normalmente é um sinal ou um ícone ou simplesmente uma conjunção, tá? Por exemplo, uma logomarca, via de regra, a logomarca não é um símbolo. Via de regra, a logomarca é uma convenção, ela é simplesmente um ícone. A diferença do símbolo para o ícone, em uma outra análise, pode ser pensar também que o símbolo é a ideia original e super abrangente. O sinal, ou o ícone, ou a convenção, ele é uma substituição da ideia original por um falso. Tá? Então você vê o seguinte, e outra, a leitura ela é muito imediata, objetiva, mas ela é muito fechadinha e direcionada. Na outra turma o pessoal perguntou para mim assim, o símbolo da Nike, o que ele é? Eu falei, bom, depende muito do contexto que você vai estar lendo isso, mas a verdade é que a maioria das pessoas, ao verem aquela curvinha lá, né, com o símbolo da Nike, elas vão associar diretamente a que tipo de objeto? A um tênis. Então o que é aquele símbolo? Uma substituição de uma coisa original por uma falsa, de maneira estritamente ligada e simplificada. Você não está com uma ideia ampla, com várias observações. Eu até dei o exemplo da outra turma de um seriado de TV americana que eu gostava muito, que era o Heroes. Vocês já assistiram Heroes? Eu era fã do Heroes, né? Eu sou uma criança ainda mal resolvida, continuo nesse corpo de adulto. Então eu adorava aqueles poderes daqueles super-heróis lá, achava um barato tudo aquilo que rolava no Heroes, né? Então, aliás, eu brincava muito de tudo aquilo, até muito velho eu brincava daquilo. Cheguei na adolescência ainda gostando muito daquilo. Mas enfim, você já percebeu como é que é a abertura do Heroes, quando vai começar um novo capítulo, o que aparece? Vem um sol assim, aí ele para no meio, de repente entra alguma coisa tipo uma lua na frente, ele entra em eclipse, e aí gera uma coisa escura e sai um brilho por trás assim, um brilho corre por trás da tela. Gente, aquilo dali é super simbólico, porque quantas possibilidades de leitura eu tenho quando eu vejo aquilo, e não é só por isso não, é super simbólico, porque você imagina o que é o Sol. O que era o Sol, inclusive, antes da civilização moderna? O que era o Sol para o homem primitivo? O que o homem sabia do que estava no universo? Nada. Para muitas civilizações, o Sol era um Deus, porque o que ele fazia? Trazia luz. O que é a luz? A diferença das trevas. A vida, né? Quando o Sol nasce, nascer quer dizer de novo vida. O que é o brilho, a luz? As religiões que têm relação com o cristianismo, elas pensam que é a presença de Deus, né? É o Senhor Todo-Poderoso mandando a sua energia para nós. O sol também é a vida no sentido que é Ele que traz a vida para a vegetação. Como é que acontecia a colheita, como é que era feito o cultivo, então? Porque existia o sol, se não fosse o sol não haveria vida na terra. Então ele tem significados amplos, ele tem várias possibilidades, não porque ele é sol, porque ele é um elemento visual de luz que está presente na vida de qualquer ser humano e que ele tem uma dimensão de proporção elevada, ele está no elevado, ele tem esse quesito de estar em conotação associada ao céu, e o céu já tem um significado mais amplo.
eu posso, por exemplo, simbolizar a paz, a leveza, a sutileza das coisas, colocando um grande azul numa área, uma grande proporção. E aí você fica assim, caramba, o que é azul para você, o que é para ele, o que é para várias pessoas numa grande área? Tem várias possibilidades, né? Agora, se eu chegar e colocar um cachorro e botar a escultura de um cachorro aqui e mandar você ver, quais são as possibilidades de leitura que você tem em cima de um cachorro? Que ele é um animal irracional, quadrúpede e tal. Não tem muita interpretação além disso. Obviamente, gente, eu não estou resumindo dizendo que a imagem exata de uma figura definida não tenha valor simbólico e não possa ser um símbolo que represente muito mais coisas. Por exemplo, o cachorro da fundação de Roma, ele é um mito, né? Não tem, na verdade é um cachorro, uma loba, né? A loba que dá de mamar para Rômulo e Remo. Gente, tem toda uma profundidade de história, toda uma mitologia por trás dessa loba aí. Então ela tem um significado maior. Mas qual que é a diferença nesse caso? Nesse caso, quando você usa um objeto que ele já é, que no caso para mim a loba, ela é a imagem falsa de alguém que era verdadeiro, que era um lobo de verdade. Não estou botando um lobo vivo lá, é uma escultura, é um objeto. Então, pelo fato de haver essa substituição do verdadeiro pelo falso, existe um pouco de iconização, um pouco de sinal naquilo de lá que não é tão simbólico. Porque ele, querendo ou não, tem a referência àquele objeto original, mesmo tendo valor simbólico. E outra, normalmente quando é uma convenção, gente, convenção, quer dizer, nós vamos convencionar entre nós um pacto de que aquela coisa é aquilo. E quem não sabe que aquilo é aquilo, está nem aí. Nós ocidentais convencionamos que o preto é luto. Preto é luto para o oriental? Não é, gente. Tá? O que é o símbolo da nossa nação? Verde, amarelo, azul e branco. É alguma coisa lá japonês? Para eles é branco e vermelho, né? Então vejam, isso é uma convenção. Uma bandeira é uma convenção, é um ícone, é um sinal, não é um símbolo. Tá? Agora, alguns autores defendem que quando o artista ou o criador visual ele chega lá e trabalha com uma coisa que tem uma leitura tão abrangente, tão grande, ele descobriu um símbolo, ele realmente fez uma simbolização. Então, teoricamente, vai ter gente que vai dizer que a bandeira do Brasil é símbolo sim, porque ele expressa algumas coisas que são muito mais abrangentes, que está lá no verde, que é a nossa natureza, que é as nossas florestas, a nossa riqueza de flora, né? Aí o amarelo, que tem a ver com a nossa riqueza mesmo, que tem dentro da nossa terra, nossa riqueza mineral, e aí o azul, que tem a ver com o nosso nossa visão do céu, nosso céu que são a amplidão do céu do Brasil, que é límpido e tal. Mas nós vamos adotar para essa disciplina que, no caso, bandeiras, placas, logomarcas, tá? São todos sinais, todos ícones, todos não vão ser considerados símbolos para a gente, tá? E as substituições do original pelo falso vão ser sempre sinais, nunca vão ser símbolos. Tudo bem? A gente vai adotar desta maneira aí para a interpretação de vocês. E a arte americana? Quem criou provavelmente a considera símbolo, porque tem um princípio de igualdade, fraternidade, liberdade, tem uma série de coisas que a águia representa, e o jeito como ela está segurando, acho que ela segura alguma coisa, não lembro como é que é. Ela tem um pergaminho, né? Então ali deve ter uma série de conceitos morais que são representados pelo pergaminho, talvez a lei, a ordem, a justiça que está ali na mão dela, que tem uma possibilidade de interpretação super abrangente, que pode ser lido como símbolo, sim.
Porém, para nossa disciplina, como a gente pegou uma coisa falsa, que é uma águia, e botou lá, ela vai funcionar para nós como ícone, tá? Como sinal ou como convencional. Uma convenção. Convencionou-se que aquele objeto lá, que era a águia, que não é a verdadeira, é uma falsa, foi colocado lá. Tá bom? Mas não existem em outras disciplinas ou outras situações reconhecer as duas características no mesmo objeto, porque nessa águia americana tem as duas coisas. Tem um pouco de símbolo e tem um pouco de ícone também, que é a substituição da águia original pela falsa. Para nós, ícone. Tá? Oi? Acho que na disciplina de estética, no primeiro período a gente estuda isso de conhecimento. Só que a visão nossa aqui é com vistas ao projeto, né? E é justamente por isso, como na maioria das situações de arquitetura, essas coisas são sinais, e lembrando, elas são úteis e são necessárias em algumas situações, é bom a gente entender a coisa um pouco mais voltada para a arquitetura, porque quando vocês veem lá em estética, ela está mais ampliada para a arte como um todo, né? Em cada arte, em cada área do conhecimento, essas coisas têm significados com um direcionamento um pouquinho diferente. Então, acho que deu para a gente complementar legal a parte aqui de ícones, sinais. Lembrando, quem está assistindo em casa, aqui está com heraldismo, mas eu já evoluí isso lá na pesquisa, no material teórico do texto que eu estou passando para vocês. Já está atualizado, já não está. Acho que aqui até aqui, ó, nesse slide, eu coloquei algumas coisas a mais, né? Ó, iconografia, convenção. Iconografia mimética. Porque mimetizar é você imitar. É você imitar alguma coisa natural com outra que não é exatamente aquela. Por exemplo, o camaleão, ele faz mímese. Ele troca de cor de acordo com o ambiente que ele se encontra. Tá? É nesse sentido aí que a gente está falando de mímese, de ser mimético. Imitar o original. O sentido, na verdade, é bem mais complexo do que a gente está falando aqui, tá, gente? Eu estou mastigando a linguagem para ela ficar acessível a vocês. Esses itens todos que estão aparecendo aqui embaixo são coisas super complicadas que cada autor defende com a filosofia. Tem gente que pega cada um desses assuntos que estão aqui e faz 5, 10 livros de 200, 300 páginas para falar sobre uma dessas coisas que está aqui. Tem. O meu ex-orientador, por exemplo, né, a partir da data de ontem, ele já fez sobre esse aqui, alegoria, Kist, só que eu ouvi falar na aula dele uns 5, 6 livros diferentes. Então, só ele. Não, ele coloca outras coisas, mas ele bota como foco esse assunto aí, né? Ele complementa. São complexas, tá, gente? Gente, todos esses itens que a gente está estudando aqui, eles só estão mastigadinhos aqui, porque de cada um deles, para compor ele, eu li 3, 4, 5 livros, e aí extraí um item desse aí para vocês. Então, nada disso daqui vocês vão encontrar nos livros, é assim, é isso, e faz projeto dessa maneira, utilizando esses itens. Vai ter milhões de filosofias, e vai ter gente que vai dizer, ó, isso que o Raul está ensinando é besteira, porque tudo isso que ele está falando aí, existe lá, é uma filosofia, mas não dá para fazer projeto. É uma maneira de ver a arquitetura, de ver a arte, de ver a composição visual também, tá? A minha é diferente. Eu acho que se está lá e é dado, se não servir para fazer projeto, não tem por que estudar aquilo. E vocês precisam fazer projeto, né? Vocês vão ser arquitetos. Posso passar adiante então, gente? Entendido isso aí? Vamos ver então o que viria a ser fechamento. Eu passei um videozinho para vocês que mostravam as imagens sobre fechamento na aula passada. Eu acho que eu passei. Deixa eu botar de novo para refrescar a memória de vocês. Não é fechamento que o apartamento está fechado e você entra nele, você abre e agora ele está aberto, não, tá? Fechamento não é isso aí.
bora ver isso, porque se já viu, a gente revisa e complementa, porque precisa ter a sequência disso para entender o raciocínio. Então bora ver aqui, ó. Professor, Oi. só uma questão assim, fora do contexto. Espécie de trade assim, que é de forma aberta, pode considerar que esse e-mail dele é custo de inflação? Esses threads assim, de três blocos, aí tem Se consegue, é pela planta baixa que tem o detalhe que você quer explicar, faz aqui no quadro, que aí a gente compartilha até com quem está em casa, quando eu estou abrindo aqui. É bom que preenche a aula com alguma coisa enquanto eu estou procurando. Faz aí para eu saber o que você quer saber. Se eu souber também, né? Resposta para o que tu quer. Só que o do meio é a mesma coisa. Vocês vão atuar. Não, eu não estou fazendo, estou fazendo planta baixa. Ah, tá. Aí aqui fica a piscininha. Vai desenhando aí que eu estou deixando o vídeo aqui no ponto. Já já eu vou aí ver o que você está falando, tá? Carrinha fica dentro. Só porque eu não quero perder tempo na hora que eu achar aqui o que me interessa. Aí tem um ali bom, Tem o quê? outro ali bom. Ou que você mora em umas partes. Tem uns. Aí pronto. Tem uns de 3 que é só uma vaga. Tem uns de 3. Não, mas normalmente é 2. Onde eu morei no Petróleo, era 3 partes e uma vaga só. Mas só que era o outro. Ah, gente. Viu isso, né? Bom, já está mais ou menos no ponto. Deixa eu ver agora o que você está falando. Como é que é? Aí você está falando que tem é um agrupamento de prédios num condomínio, e aí tem uma área central aqui no meio. Aí tem 3 aqui nas extremidades. E o que você quer saber deles? Eu posso definir assim, essa área central como ponto de ventilação? Não necessariamente. Você lembra de qual presença que a gente estudou? Normalmente, quando a gente configura uma área como fechada, as pessoas se sentem seguras ao estar dentro desse espaço convexo que foi criado, e elas tendem a se sociabilizar nesta área, especialmente se existir uma axialidade que cruze essa área, ou se existir uma grande quantidade de construtividades, que nesse caso aqui vai ter, pelo menos umas 3 ou 4, e se tiver alguma atividade atrativa aqui no meio. E uma dessas atividades pode ser, por exemplo, proteção a intempéries, sombra, proteger do sol, à noite, local para ficar, umidade, porque aqui é um local seco, esse tipo de coisas. Então, ser um local de ventilação, pode ser, se o vento predominante vier aqui de baixo, ele vai bater nesse prédio e vai fazer um movimento oscilatório assim, redistribuindo a ventilação aqui dentro. É uma possibilidade, tá? Tem um projeto que chama ele de área de lazer, eu posso depende do. Eu acho que é uma área de agregação social, essa área aqui do meio, pensando num contexto urbano. Isso é um conceito urbano, tá? Vocês vão estudar isso lá em urbanismo. É um espaço privado dos moradores. É o espaço, é o espaço, eu chamaria de público, né? Espaço público para os moradores, privado em relação ao resto da cidade, né? É a área comum. Normalmente se chama área comum, tá? Mas a gente não está lidando esses fatores e aspectos agora não, tá? A gente está estudando plástica. Vamos voltar. Só para relembrar vocês, gente, nós já comentamos alguma coisinha sobre fechamento lá atrás. E olha só. Lembra que eu perguntei para vocês? O que vocês veem aqui? Quadrado. Aí a gente foi passando.
E aí eu ia perguntando, e aqui tem o quê? Mas não tem um triângulo desenhado aí, né? A gente tende a ver ele porque o nosso cérebro completa. Aqui de novo, um quadrado, mas ninguém desenhou um quadrado. O que aconteceu? O nosso cérebro simplificou, ou na verdade, completou a imagem que não estava completamente fechada, por uma condição de tendência ao fechamento do nosso cérebro. Olha só aqui, não existe a definição fechada e finalizada de um tigre, mas existe uma tendência a ser tigre. Quando uma coisa tem tendência a ser algo, o nosso cérebro complementa. Essa capacidade de tendenciar nossa percepção é algo tido como agradável para as pessoas, porque dá a gente a possibilidade de interpretação e complementação de algum tipo de ideia. O que tu ia falar? Não, aquela maçã era continente. Era, só que como eu acho um exemplo que não significa muito quem está estudando, eu meio que pulei de fora. Isso foi um vídeo de outra pessoa aí que pensou algo, né? Mas isso daqui descreve melhor o que a gente está raciocinando. É o mesmo caso aqui dessa girafa. Você vê que o rosto dela não está desenhado, mas o nosso cérebro tende a completar um rosto aqui e desenhar a girafa, né? A perna dela também não foi feita, só tem o casco dela lá no chão, mas a gente sente uma girafa inteira, né, na percepção, porque nosso cérebro tem tendência natural a complementar o que sobrou dessas manchas. Gente, o mesmo pode acontecer na edificação. Quando a gente vê uma coisa que tende a ser algo, a gente estimula as pessoas a descobrir a complementação e descobre algo mais interessante a partir do que não está lá. E aqui, por exemplo, lugar errado, aqui. Nós temos uma situação, então aqueles exemplinhos genéricos que eu falei, né, onde não há um triângulo aqui, tem 3 setas, mas a gente vê ele lá. E aqui, por exemplo, não tem uma cruz, tem 4 blocos, mas a gente lê uma cruz. Então essa tendência a fechar pelo que não está, que é fechamento. Aqui, por exemplo, não tem um cilindro no meio, mas a gente percebe uma forma cilíndrica ou uma parte circular na sobra das áreas, que pode ser interpretado do mesmo jeito, né? Assim como não tem uma cruz aqui, certo? A gente captou ela por fechamento, nosso cérebro complementou e leu uma cruz. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Não tem o losango, na verdade, desenhado. O que tem, na verdade, é a proximidade entre 2 pedaços de edificação formando um desenho que vai se aproximar do losango, ou na verdade do hexágono. Eu até acho que esse exemplo não está muito bom. As situações que a gente viu antes são melhores. Vou depois trocar esse projetinho aí, que eu acho que tem coisa que representa melhor. Vocês conseguiram entender o que é fechamento, gente? Fechamento é uma tendência, uma forma que, pela condição que a Gestalt preconiza de estruturas equilibradas que a gente está buscando, a gente tende a buscar o equilíbrio dela, finalizando e completando algo que a gente entenda por completo, fechado e idealizado. Tá? Quando uma coisa nos parece incompleta, a gente a completa, mas algo que tende a ser completo, ele já é completo na nossa percepção. Então ser completo é uma coisa agradável para nós, já que a gente tem essa sensação o tempo inteiro de que algo está faltando. Justamente por a gente ter essa sensação de que algo está faltando e ficar buscando muito pelas coisas que estão nas coisas incompletas, algo que está completo, que surge a necessidade da gente de equilibrar uma coisa que lá no assunto de equilíbrio eu pulei e é importante para vocês, e que bom que na turma passada o pessoal lembrou, porque aí eu vou poder complementar para vocês também. Quando a gente estava estudando equilíbrio, tem uma outra situação de equilíbrio que ela é ou distribuição de peso, tanto faz, que ela é extremamente notável na percepção visual das pessoas, que é a questão da distribuição